Bom, internautas, dando sequência à nossa série Presidentes da História, estamos aqui para conversar com mais um grande dirigente do futebol catarinense. Só para relembrar, nós começamos a série com José Nilton Spolgannix, presidente do Figueirense. A entrevista foi realizada em abril, estamos recuperando algumas imagens aí. Spolgannix, que formalizou o nome do estádio Orlando Scarpelli, que também colocou o verde e a figueira no escudo do Figueirense Futebol Clube. Foi um presidente que marcou época. Em maio, entrevistamos Flávio Ricardo Félix, presidente Flávio Félix do Avaí Futebol Clube, campeão brasileiro em 98 da Série C, campeão catarinense, também uma história linda no Leão da Ilha. Valdir Vieira, que foi goleiro, era havaiano, virou alvinegro e foi presidente do Figueirense. Valdir Vieira, em maio, entrevistamos agora em 2017, também falou bastante sobre a sua presidência no Figueirense Futebol Clube. E José Nazareno Vieira, o Zeno, entrevistado em junho de 2017, ele que foi presidente do Avaí, contou histórias do Adolfo Konder, foi um bate-papo muito legal, o Zeno, do Instituto Mapa, que também trabalha e divulga o top da bola em Santa Catarina. E estamos agora com o grande presidente alvinegro, José Carlos da Silva. Tudo bem, Zé? Tudo bem, Polidoro, é um prazer estar falando contigo e contando as histórias do nosse Figueirense. Quanto tempo que a gente não se vê e não se encontra, né? É bastante tempo. Moramos na mesma cidade, mas ficam anos sem se falar, né? Hoje a vida e as situações de cada um levam a esse momento de não se encontrar as pessoas que conviveram durante muito tempo. Somente nós que estudamos até juntos, né? Não tenha dúvida. E no tempo que o Zé foi presidente do Figueirense, foi dirigente do Alvinegro, a gente tinha uma relação diária e foi muito importante. O Zé Carlos Silva da Orcitec ajudou muito o futebol, ajudou muito o Figueirense. Vamos relembrar, como é que você entrou no Figueirense Futebol Clube e como foi a tua administração no começo? Eu comecei no Figueirense, passei por vários cargos na diretoria do Figueirense. Quando o Figueirense passou por um momento de muita dificuldade, quando ele foi rebaixado para a segunda divisão do estadual, naquele ano o presidente Mauri Vitorino me fez um convite para ser vice-presidente de administração e junto com Orival Meira, Mauri Vitorino, eu cheguei ao Figueirense e dali fiquei por muitos anos até chegar à presidência do clube. Trabalhei com o Mauri Vitorino na presidência, como vice-presidente de administração, depois como vice-presidente financeiro. Em seguida, trabalhei com o presidente Miroel Volo, falecido, e um grande amigo, Miroel Volovski, também como vice-presidente financeiro e durante o período como vice-presidente de futebol. Depois, na administração do presidente Gersino, continuei na vice-presidente de administração e depois de um período, o Figueirense atravessou uma situação muito delicada no final de 1996, quando o clube teve as suas portas autorizadas pelo Conselho Liberativo de fechar o futebol profissional. Eu decidi assumir o desafio de não deixar o Figueirense naquele momento fechar o futebol profissional e assumir o clube em dezembro de 96. Eu lembro muito bem, porque eu era setorista do Figueirense à época, te entrevistava sempre, diariamente. E lembro de uma notícia que o Figueirense realmente fecharia as portas. A história, em dezembro de 96 eu assumi a presença do clube, começamos um trabalho em 97 do saneamento do clube. Para ter noção de dados, eu até chequei essas informações. Quando eu assumi o clube, ele atravessava uma situação caótica na parte financeira, eram 10 meses de salário atrasado, mais de 220 ações na Justiça do Trabalho, mais inúmeros cheques sem fundos, um caos completo nas finanças que o clube se encontrava. Começamos um trabalho de reestruturação no ano de 1997, de 97, vendo aquele momento glorioso que o nosso co-irmão atravessava, começamos a vislumbrar um outro patamar para o Figueirense. Já em 98, continuamos o trabalho de recuperação do clube na parte financeira e durante esse período, com um título do nosso co-irmão, nós tínhamos que dar uma resposta para o nosso torcedor e não só falar que o clube estava endividado.
Nesse momento, tivemos a ideia de tornar o Figueirense o primeiro clube a se profissionalizar fora desse modelo tradicional de gestão, e no final de 98 nós criamos o primeiro Conselho de Gestão do Figueirense, na qual eu assumi a coordenação executiva no final de 98 e trouxe um grupo de empresários, cito aqui alguns baluartes que aceitaram e acreditaram no meu projeto: o ex-presidente Paulo Prisco Paraíso, Carlos Gonzaga Aragão, Emerson Soca da Silva, Djalma Berger, João Batista Babi, José Laércio Madeira, entre outros alvinegros que acreditaram no projeto. E no início de 99, nós demos arrancada não já dividindo o clube como um clube profissional, criando a primeira vez em Santa Catarina, no Brasil, um clube empresa. Naquele momento, foi criado o Conselho de Gestão do Figueirense. E aí o Figueirense veio já em 99, reestruturamos todo o clube, fizemos a contratação à época para o futebol de Florianópolis, do Marco Aurélio Cunha, veio no início da minha gestão, em 99. No final do primeiro semestre, conseguimos o título estadual de campeão catarinense, num clássico memorável contra o nosso co-irmão. E logo em seguida, dei como concluída a minha etapa no Figueirense, continuei como sócio e aí já como Figueirense Participações, na qual fiquei só apenas como sócio. Durante esse período da Figueirense Participações no início, eu assumi também como vice-presidente de futebol amador por mais um período e aí encerrei a minha participação na administração do clube. Quem que te apoiava na hora da fase ruim? Porque, e qual a receita que o Figueirense tinha no teu tempo? Quem que te apoiava? Quem eram os teus amigos de diretoria? Na realidade, o futebol da minha época, de 20 anos atrás, ele hoje é totalmente diferente. O grau de profissionalismo hoje, o retorno que os clubes têm hoje com direito de venda de imagem, direito de transmissão, a questão publicitária hoje, o futebol virou um produto. E nós já acreditávamos naquele momento que o Figueirense era viável e que o Figueirense conseguiria ter uma vida saudável financeiramente. Naquele momento, foi nesse projeto que conseguimos recuperar o clube, vendendo parte. Naquele momento, nós prometíamos para os investidores, do valor que eles aportassem no clube, 50% do resultado da venda de todos os atletas que o Figueirense conseguisse produzir e negociar. E foi daí que surgiu a maior fase exitosa da história do clube, que foi sobre o comando da Figueirense Participações. Foi nesse momento de trazer esses investidores, todos os torcedores do Figueirense, todos da cidade, todos acreditaram no nosso trabalho e aí formamos, com certeza, o início da arrancada mais vitoriosa da história do clube. Mas voltando antes, os teus amigos de diretoria, quem que te ajudava? Quem era o do dia a dia? Quem ficou comigo durante esse momento de mais dificuldade foi o Carlos Gonzaga Aragão, que chegou há bem poucos dias ainda à presença do Conselho Deliberativo, o advogado João Batista Babi, entre outros que tiveram junto comigo nesse período. E renda? Receita? Receita era dificuldade. Na realidade, vários empresários da cidade, a questão da credibilidade pessoal, o Figueirense vivia da credibilidade de quem dirigia o clube. E vários empresários da cidade nos apoiavam. No futebol tinha uma estrutura totalmente diferente de hoje. Então, um dava o hotel, o outro era empresário, dava os ônibus para as viagens. Pelo momento de dificuldade, era uma dívida muito grande e aí nós tínhamos que fazer das tripas coração, porque era muito difícil, empréstimo bancário em nome, venda de patrimônio pessoal, mas nada disso foi em vão. Acredito que o Figueirense hoje ele é forte, virou o maior clube de Santa Catarina por muitos e muitos anos, graças àquele início que nós tivemos lá no ano de 97. Jogadores, era difícil contratar, e quem que você cita no teu tempo? Não antes da chegada do Paulo Prisco. Antes da chegada do Paulo Prisco em 97, nós passamos diversos jogadores. O Vinícius Eutrópio é um deles, o Marquinhos, se pensar no passado, o próprio Adilson Heleno, que foi a maior contratação que eu consegui fazer, tirar ele do nosso co-irmão e trazer para o Figueirense. Mas também tive uma
uma pessoa que eu tenho uma gratidão especial, que me acompanhou muito no Figueirense, que foi o ex-atleta Balduino, o João Carlos Balduino. Foi o meu suporte do início do meu trabalho no Figueirense. Eu não poderia jamais deixar de citar o Badu, porque foi o parceiro daqueles momentos de muita dificuldade. Ele esteve junto comigo na formação do primeiro time, sob o meu comando como presidente do clube. Então eu tenho uma gratidão especial, porque foi um parceiro leal naquele momento. E o Figueirense, nós tivemos naquela época, junto com o Badu, tem outra, até hoje permanece do Figueirense. Eu digo que a maior contratação que o Badu fez na minha administração não foi nenhum atleta, e sim o Dr. Sérgio Parucchi, que até hoje está um grande profissional, tanto que permanece até hoje no clube. O que você faria diferente do que fez enquanto presidia o Figueirense? Eu não faria nada de diferente. Eu só pela idade, eu tinha 32 anos, e a questão da maturidade, a questão vamos dizer, nós criávamos uma rivalidade muito grande, eu e o ex-presidente, nosso irmão Flávio Félix, grande amigo, nós vivíamos provocando uma rivalidade sadia. Mas naquela época, pela própria idade, o espírito era muito de torcedor, muito de paixão. E eu acho que o que me faltava naquela época, hoje tenho de sobra, que seria um equilíbrio maior na condução. Eu era muito afoito, muitas vezes, nas decisões de tocar o clube. Mas isso era pela própria idade, mas com certeza, se hoje eu voltasse a dirigir o clube, seria com uma forma muito mais equilibrada e não muito mais apaixonada de sofrer tanto, como eu sofria continuo sofrendo, mas naquela época muito mais ainda. Claro, estava no dia a dia. Você falou 96, foi campeão da Copa Santa Catarina? Não, a minha chegada foi após o título da Copa Santa Catarina. E não ganhou o título? Fui campeão em 99. Certo. Quando chegou o Prisco, foi a salvação? Na realidade, a salvação foi o projeto. O Dr. Paulo Prisco foi, para mim, o maior dirigente que o clube já teve na sua história. Nada que os outros dirigentes durante o período do Figueirense, mas pela liderança que ele tinha sobre o grupo que ele comandou. E grupo esse que foi formado já na minha administração. Ele, com muita maestria, formou um grupo de profissionais, todos alvinegros, que ficaram e foram leais a ele. E há pouco tu me perguntou, eu seria mais injusto ainda se tem o Balduino, mas ainda eu tenho um nome que jamais me deixou um minuto sequer sem apoio, foi o Dr. Antônio Barreto de Miranda, que à época presidente do Conselho Deliberativo, e era o meu apoio. Até hoje é o meu, está entre meus melhores amigos pessoais, e ele acompanhou toda essa trajetória do clube. Por que você foi oposição ao Wilfredo Brillinger? Eu nunca fui oposição ao Wilfredo Brillinger. Eu sou um apaixonado pelo clube, não tenho absolutamente nada de ordem pessoal, e ele nunca fez nada para mim ser oposição. Eu sou Figueirense Futebol Clube, e quando o meu clube não é tratado da forma como eu acho, de uma forma apaixonada, pensando no seu futuro, eu vou ser contrário àqueles que naquele momento estão dirigindo o clube. Eu vejo que o clube hoje atravessa um momento muito delicado, mas muito delicado mesmo, e em virtude da falta de trazer de uma abertura maior, de um processo de transparência para os seus torcedores, para os seus conselheiros. Foi essa a minha única cobrança ao ex-presidente Wilfredo Brillinger. Você é contrário a esse grupo de investidores? Acha que é perigoso deixar o Figueirense assim, tão aberto, tão livre? Eu fui o primeiro, junto com meus companheiros na época, que propusemos criar o futebol profissional. Então eu vejo que esse modelo, ele pode ser um modelo que venha a dar resultado, mas esse modelo tem que ser feito com muita transparência e com muita seriedade. O Figueirense não é um clube do Zé Carlos, do Wilfredo, do Paulo Prisco, do Aragão e de todos os ex-presidentes, que todos passaram e deram essa contribuição de apoio ao clube, todos, sem exceção, ao longo dos seus quase 100 anos. Mas o Figueirense entregar o seu patrimônio sem garantias reais que vão ser cumpridas, esse é o meu questionamento. Porque na época que nós profissionalizamos parte do clube, era parte do clube e não o todo.
Eu não acredito nesses modelos, haja visto que todos os clubes que tiveram esse modelo, como Vitória da Bahia, como o próprio Bahia, clubes do interior de São Paulo, Paraná Clube, porque vai deixar, eu vou ser torcedor do Figueirense, eu vou ser cliente do Figueirense. Então essa figura, ela tem que ser muito bem trabalhada para que o torcedor não vire um torcedor de uma liga americana de basquete, que ele compra um produto. O Figueirense hoje, ele é um clube movido pela paixão dos seus torcedores, pela paixão dos seus abnegados, dos seus fundadores, das famílias da cidade. E o Figueirense, ele não pode se distanciar desse processo, porque se ele se distanciar e perder a paixão pelo clube, nós vamos ficar virados um cliente de um entretenimento. Se esse entretenimento for bom, nós vamos a esse entretenimento. Se tiver um conforto, nós vamos. Mas hoje o alvinegro, ele vai ao jogo para dar sua contribuição com a história do esporte de Santa Catarina e brasileiro, que é o Figueirense Futebol Clube. Conta alguma história do teu tempo que você conta até hoje para os amigos, assim, roda de bate-papo, cervejinha, churrasco. As histórias mais que eu tenho lembrança são as lembranças de ver o clube numa situação muito complicada. O dia que eu assumi a presidência, contar um fato a muitos torcedores, os mais jovens não acompanham, nós fizemos um trabalho com o apoio do hoje desembargador João Henrique Blasi, de vários presidiários irem para dentro do Scarpelli para fazer uma limpeza. Dentro de sala nós tiramos 8 caminhões de lixo de dentro das instalações do Scarpelli, e aquela cena de tentar ver um clube novo já no primeiro jogo como presidente. O primeiro jogo que eu tive foi o jogo contra o Santos pela Copa do Brasil, e foi o jogo de maior público praticamente da história do Scarpelli, e naquele momento, com o apoio da mídia da capital, pedimos o chamamento, que sem o apoio da torcida nós não iríamos conseguir reerguer o clube. Mas o fato mais pitoresco que eu me lembro foi um episódio, não como presidente, mas como dirigente, junto com o presidente Orival, falecido Orival Meira, que foi um dos maiores baluartes e apaixonados pelo clube, que foi a troca do nome de Jair e Gilmar. O Gija. O Gija. O Gija, nós vencemos os 3 primeiros jogos do Campeonato Catarinense vindo da 2ª divisão, e num clássico contra o Avaí fomos vitoriosos. E nesse clássico tivemos a notícia e tivemos que desaparecer com o Jair, que virou Gilmar. E esse foi um episódio. Para o torcedor entender, Gilmar Serafim, grande volante, grande pessoa. Grande pessoa. Bom jogador, e eu estava na TV na época, nesse dia, na TV Cultura, veio a denúncia. Sabias que o Gilmar Serafim está jogando com o nome do irmão Jair? Aí foi aquele bololô todo, né? Foi. Mas outro episódio também foi num jogo em Chapecó, nesse mesmo ano, contra a Associação Chapecoense. E nós, no final do jogo, o jogo estava 0-0, eu estava no banco, fazia o papel de vice-presidente de futebol, vice-presidente de tudo, o então técnico à época, Lauro José Búrigo, e o jogador Lambreta fez um gol e veio comemorar na casa-mata. Ele errou a casa-mata, deu com a cabeça e desmaiou. Esse foi um dos episódios que até hoje eu não esqueço. Esse foi os dois. Um do desespero de nós ganhar um clássico e ter que perder os pontos e ter que esconder o nosso amigo Araújo, vizinho do estádio, que tanto ajudou e que levou ele para o Campeche, para desaparecer. Histórias do mundo da bola. É um jogador que entra como falsidade ideológica. Foi, não era o clube, porque nós não tínhamos responsabilidade nenhuma sobre aquilo. A diretoria do Figueirense desconhecia, ele veio de Lauro Miller para cá, e foi um grande jogador, foi campeão catarinense, um daqueles nomes que tem que ser guardado com carinho por todos aqueles que são apaixonados pelo Figueirense, porque ele deu o seu melhor, depois se recuperou e virou um grande atleta. Hoje acho que reside aqui em Florianópolis, é uma grande pessoa, e aquele foi um dos momentos difíceis que o clube atravessou, mas que ele depois deu muita alegria à torcida do Figueirense. Não tenho dúvida, foi campeão catarinense em 94, eu fiz o livro do título, eu era setorista do Figueirense. Mário, Gilmar Serafim, Birubiru, Flávio, Narcísio, Barbosa, Rogério no gol, Felício numa lateral, Coutinho na outra, Solis e Gelásio. Era um timaço.
Era um timaço e aí o futebol, quando há o encaixe, e o presidente Gercino foi muito apaixonado, porque o clube era bancado por ele. Muito do bolso. Muito do bolso, para dar o nome. E o Gercino é outra figura que a torcida do Figueirense jamais pode esquecer pelo seu trabalho à frente do clube. Eu coloco que todos os presidentes que passaram pelo Scarpelli, todos eles deram a sua contribuição, uns menos, outros mais, mas que todos tentaram fazer o melhor pelo clube e manter essa tradição que já vai para quase 100 anos e que com certeza que nesse momento ainda de dúvida que a torcida do Figueirense tem de chegar no seu centenário no momento melhor que estamos atravessando. Só confirmando, seu início no Figueirense, presidência e saída. De presidência de 97 até 2000. Esse foi o período, mas contando os anos como vice-presidente, foram quase 17 anos da minha vida, desde adolescente, dentro do Figueirense, ocupando todas as vice-presidências. Muitas vezes, quando o clube nós estávamos lá juntos, sempre com o presidente, e como todo mundo diz, monta uma diretoria, fica 1, 2. E foi sempre isso, mas com muito orgulho, porque sempre fui apaixonado pelo meu clube. Uma mensagem, presidente, para os torcedores alvinegros, para a nação alvinegra, o que faltou dizer? Faltou dizer que o Figueirense é o maior clube desse estado, porque tem uma torcida apaixonada, tem os seus beneméritos, os seus dirigentes, sempre de uma forma comprometida com o clube, e o que nós esperamos é que o Figueirense saia desse momento de transição, volte a ser um clube vencedor, mas principalmente ser um clube que mantenha a dignidade, que honre seus compromissos, que o torcedor tenha orgulho de ser alvinegro. Não um clube que vive nas páginas de jornais, como um clube no cartório, um clube que não cumpre os seus compromissos, porque o que nós mais lutamos no Figueirense foi para ter um clube que poderia não ter títulos, mas era um clube se preparando sempre para o futuro. E uma entidade que se prepara para o futuro, ela tem que ser dirigida com responsabilidade. Esse é o pedido que a gente faz e que de coração continuamos indo todos os jogos do nosso clube, que o clube, independente de ter títulos, mas que ele mantenha respeito e dignidade com a sua tradição. Maravilha. Parabéns pela sua dedicação, a sua participação, a sua colaboração ao futebol de Santa Catarina. Por isso essa série Presidentes da História, para geralmente marcar e reconhecer o que vocês fizeram pelo nosso futebol. Obrigado, presidente. Obrigado pela oportunidade.